Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis 12. Capítulo 12 diz assim a palavra de Deus: olha, então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Só até aqui. O que Deus está falando para Abraão? Sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu quero falar hoje sobre, nós vamos receber uma bênção sobre os nossos projetos. E uma das coisas que nunca fiz aqui, e uma das coisas que Deus tem ministrado ao meu coração nesse final de ano, que justamente as maiores dificuldades que nós temos durante um ano inteiro, ou de alcançar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, justamente talvez seja por falta de planejamento. Nós queremos muitas coisas. Quando chega no final do ano, nós vamos romper o ano já declarando que dia 1º de janeiro é o único dia que a gente vai comer aquela coisa toda, que dia 2 começa a dieta. Quem já fez isso alguma vez? Que dia 2 vai e não cumpriu. Os outros estão com medo, não querem confessar os seus pecados, mas a maioria. Quantos de vocês criaram perspectivas para um ano e não foram até o final, não cumpriram? Quem já fez isso aqui? Todos nós. Por quê? Porque faltou planejamento. E uma das coisas que Deus começa aqui na Bíblia é uma coisa muito incrível. Ele cria um planejamento fora de um planejamento. É muito profundo o que você vai ouvir hoje aqui, porque Deus está falando para ele: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Na ótica de Deus, no plano de Deus, na vontade de Deus, Deus sabia onde era a terra, Deus sabia onde ele iria, mas não revela a Abraão. Mas o lugar não foi, porque muitas pessoas talvez possam pensar nesse texto que na medida que Abraão vai andando, Deus vai criando um caminho. Não, a terra já existia, já estava lá, apenas ele não sabia o caminho, mas havia um planejamento de Deus sem planejamento para nós. Aí Deus vai falar lá em Jeremias 29: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Por quê? Porque os planos e os projetos de Deus sobre a nossa vida são muito maiores do que aquilo que a gente possa imaginar. Abraão jamais sairia da sua terra, da sua parentela, por livre e espontânea vontade, a não ser debaixo de uma visão, debaixo de uma direção. Então Deus já havia planejado um futuro sem planejamento para Abraão. Apenas sai e obedece. Todo princípio do cristianismo é obediência. Tudo é obediência. Não existe meio evangelho, não existe meia vontade, não existe meias partes. É tudo ou nada. Ou obedece ou não obedece. É sim ou não. Jesus falou isso, ensinou muito claro. Está dizendo para ele: quando ele sai e ele começa a caminhar, aí sim Deus começa a revelar. Porque Abraão sabia onde era a terra? Sim ou não? Vamos lá, gente. Abraão sabia onde era a terra? Mas ele começou a descobrir na medida que ele começou a andar. A Bíblia não diz, se aparecer um anjo, diz assim: vai por aqui, vai por ali. Hoje, quando nós vamos pegar o mapa, quando eu vou dar aula no seminário, eu pego o mapa e dou uma aula de geografia e digo qual foi o caminho que Abraão fez. Mas na época, Abraão não sabia para onde estava indo. De alguma maneira Deus o guiou. E aí Deus foi dirigindo. Na medida que você sai, a fé é assim. Na medida que você anda, os caminhos vão se abrindo. Na medida que você dá o primeiro passo, Deus mostra a direção da promessa. Eu não sei se aparecia um anjo e dizia: olha, vai pela direita, vai pela esquerda, vai para o norte, vai pelo sul. Mas Deus o guiou, porque ele saiu. Se não saísse, não tinha terra prometida, não tinha promessa, não tinha nada. A decisão, o planejamento do homem e o nosso maior planejamento de vida é
obedecer àquele que já planejou. Coloca a mão no ombro do seu irmão, eu quero começar a profetizar. Diga para ele: o maior planejamento de vida da sua vida é obedecer àquele que já planejou, que já determinou, e tudo já está pronto te aguardando. Diga: eu tomo posse dessa palavra. Tudo que eu estou profetizando hoje aqui no mês de março, no ano de 2023, já vai acontecer. Sim ou não? Vai acontecer ou não vai? Você não está aqui, você não teve fé para entrar aqui, você não teve fé para escrever os teus planejamentos e apresentar diante do altar do Senhor. Por que não vai acontecer? Vai acontecer. É como se você hoje estivesse saindo da terra igual Abraão. Hoje você está saindo, e no ano de 2023, os planos do Senhor, que quando eu obedeço a Ele, o seu planejamento se manifesta na minha vida, aí sim eu vou começar a viver um ano de vitórias e de conquistas e de coisas que eu jamais vivi nos anos passados, inclusive nesse ano. Diga aleluia. Diga para o irmão, se for homem, diga Abraão. Se for mulher, diga Abraéia. Vamos sair da terra. Hoje você está aqui para sair do lugar. Reino de Deus é movimento. Fé é ação. Você saiu. Hoje foi muito engraçado, porque eu estava aqui de manhã, fiz um vídeo com o sol, convidando o pessoal. Passou 20 minutos, começou a chover. Eu falei: ah lá, o pessoal deve estar achando que eu estou em outro estado, né? Porque foi uma mudança muito radical do tempo. E aí começou a chover e começou a chover. Aí a bispa falou: só vai hoje quem tem plano. E eu falei: é verdade. Porque chuva ainda afasta crente da igreja, vai entender, até os dias de hoje. Mas você veio, você saiu da sua casa. Talvez você teve um dia de trabalho difícil, um dia cansativo. Tinha 1001 motivos, talvez, para não estar aqui, mas você veio. E essa ação de vir e trazer os seus planos, os seus projetos para Deus, já fez com que Deus começasse a mover o sobrenatural. Então, se eu fosse você, eu já começava a agradecer por tudo que já está começando. Nós estamos movendo. Onde é que estão as nossas bênçãos? Nós aprendemos aqui domingo. Onde é que estão as nossas bênçãos? Nas regiões celestiais. Então, como é que a bênção se manifesta aqui? No tempo Kairó de Deus se manifesta no Cronos, quando eu saio. Olha que coisa interessante. Aquela mulher estava para morrer, e ela disse assim: se eu tocar, ela disse, a Bíblia diz, ela disse para ela mesma, é assim que a Bíblia diz: se eu tocar, eu ficarei curada. Então ela sai. Quando ela sai e ela toca, ela fica curada. E Jesus diz assim: olha, quem me tocou, saiu virtude de mim. Porque ela saiu. Ela tomou uma decisão e ela creu naquilo que ela colocou na sua mente. Isso é tão forte, porque quando vamos buscar planejamentos, muitas das vezes nós vamos falar: ah, os planejamentos de Deus e os nossos. Será que Deus não respeita as nossas vontades, os nossos desejos? Será que Deus não quer fazer alguma coisa que eu queira na minha vida? Claro que sim. Claro que sim. Será que Deus não quer me dar uma família? Será que Deus não quer restaurar-me? Será que Deus não quer me dar um filho? Será que Deus não quer me dar uma casa para eu poder morar com a minha família e ter um lugar de mudar a história, talvez, dos meus antepassados que pagaram aluguel a vida toda? Será que Deus não quer fazer isso? Será que isso não é um propósito de Deus na minha vida? Então como é que eu vou linkar isso tudo a partir do momento que eu saio? Hoje você teve coragem de sair e já está tudo começando a se movimentar. Diga aleluia. Diga: é só sair. Diga: é só sair. Diga: é só sair. Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado. Abençoa a vida dele. E diga para esse Abraão, para essa Abraéia:
Existe um lugar esperando por você. Já existe um lugar esperando por você. Levanta a sua mão direita e repita comigo. Quando Deus falou com Abraão, o lugar já estava pronto. Era como se Deus estivesse dizendo: vai para o lugar que eu preparei para você. Deus estava dizendo: chega de vergonha, chega de carregar uma marca da sua vida toda, de ter um corpo amortecido. Estava dizendo: chega das mulheres humilharem a tua esposa por ela não poder engravidar, porque isso acontecia muito no Antigo Testamento. A mulher que não dava filho era considerada, era rejeitada. 70 anos Sara viveu assim. E Deus estava dizendo: acabou o tempo da vergonha, acabou o tempo da humilhação, acabou o tempo de tudo que você tentou. Ou você acha que eles não tentaram filho? Tentaram e não conseguiram. São os planejamentos que a gente tem, muitas das vezes não acontecem, porque existem influências malignas, existe às vezes falta de um planejamento, às vezes falta fé, às vezes falta coragem, às vezes falta visão para entender as oportunidades. Que muitas das oportunidades surgem no meio dos furacões e nós não entendemos. Então falta algumas coisas que nós vamos tratar aqui hoje. Diga aleluia. Aleluia. Primeiro, antes de falar dos planos, eu quero falar daqueles que não têm planos. Vamos começar ao inverso, porque ter planos é justamente o contrário daquele que não tem planos. Alguns homens na Bíblia viveram a vida e foram deixando a vida levar, e foram deixando as circunstâncias contarem os seus dias. A Bíblia vai falar, hoje eu vou falar de várias coisas, então não vou nem usar um texto base direto, a não ser alguns versículos que eu vou ler com você. Mas a Bíblia vai falar de um homem que na cidade de Jerusalém, na entrada do portão principal, do lado de fora da cidade existia 5 tanques, que eram chamados tanque de Betesda, que era chamado de o lugar da misericórdia. Betesda significa o lugar da misericórdia. E segundo a Bíblia, não quero falar do tanque de Ezequiel, não quero falar, vamos citar o que a Bíblia diz, que toda manhã um anjo vinha, movimentava as águas, e quando a água se movimentava, o primeiro que mergulhava na água ficava curado. Então aquele lugar era um lugar de gente de impossibilidade. Você imagina num lugar 5 tanques, cheio de gente, coxo, aleijado, cego, todos precisando de um milagre. Só que durante o dia, só um poderia alcançar. Eles ficavam fora da cidade. Por ficar fora da cidade, eles não poderiam andar junto com o povo. Então, além de carregar a impossibilidade física da doença, ou de nascença, ou aconteceu no decorrer do caminho, eles ainda eram rejeitados. E aí existem as 2 marcas, a marca física e a marca da alma. E colocaram um homem um dia lá naquele tanque, e era coxo, ele não tinha o movimento das pernas. E colocaram um homem dentro daquele, um dia alguém colocou ele lá, porque ele era coxo. Alguém algum dia olhou para ele e falou: cara, tem um lugar chamado lugar da misericórdia. Então eu vou te levar para o lugar que você tem a possibilidade de encontrar um destino, que Deus pode mudar a sua sorte. Eu vou te levar para um lugar onde lá milagres acontecem, e todo dia de manhã sai alguém gritando lá: ei, aleluia, glória a Deus. Mas fica cheio. Enquanto ele estava em casa, ele não tinha possibilidade dele voltar a andar, porque era desde nascença. Então ele é levado para um lugar da possibilidade. Mas no lugar da possibilidade, ele vai passando os dias, vai passando os meses, e daqui a pouco vai passando os anos, e a Bíblia vai contar a história desse homem, quando já se passa 38 anos. Quem tem menos que 38 anos aí, levante a mão.
Quem tem menos que 30? Metade da igreja. Nossa, a igreja é jovem. Quem tem mais de 40? Meio a meio. Quem tem 50? Quem tem menos de 50? Quem tem 25? Eu não posso nem dizer mais de fé, porque até na fé eu estou velho. Olha, até na fé eu já estou velho. Mas olha que coisa incrível. A Bíblia não começa a contar a história daquele homem quando foi colocado no tanque. Ai, meu Deus, isso é profundo. Não vai contar no dia que alguém levou para lá e não vai relatar a emoção e o sentimento dele de entrar num tanque, da alegria de dizer: uau, vou deixar você aí e você vai ter que entrar nessa água, agora é contigo. Era mais ou menos o que Deus falou para Abraão: sai, que a terra já está pronta, mergulha que você vai ficar curado. Ele está no lugar da possibilidade, mas ele vai percebendo que um cego, apesar de não enxergar, ele tinha os seus movimentos da perna. E a sensibilidade, quando se perde, quando você, por exemplo, perde a visão, automaticamente algum outro sentido teu fica mais aguçado. Isso é natural. Então, se você perde a audição, você passa a ter uma percepção maior e assim vai. Isso é o corpo humano. Então, olha que interessante. Um cego não vê, mas ele pode observar de onde vem o barulho. E aí a audição fica mais aguçada. E aí ele vai se ajustando. E um dia que a água se movimenta, ele corre na frente. E as pessoas vão entrando. As pessoas vão entrando. Meu Deus. Diga para o seu irmão: quantas pessoas você viu entrar no tanque? E você está indo aí. E elas foram entrando, e além de entrar, por quê? Sair, ficar curado, elas poderiam sair de boa, por respeito àqueles que estão lá, não é? Igual o jogador de futebol aí, que era de uma nação, agora eu não lembro, mas essa Copa aí está zoada. E eu não lembro qual era a nação, só sei que ele fez um gol, não comemorou, porque ele também tinha dupla cidadania. E ele fez assim, não comemorou, por respeito, nem eu, você sabe, nem eu, só estou dando um exemplo, que ele foi e respeitou. Vou sair daqui, né, tranquilão, enxergando tudo, mas você imagina a emoção de uma pessoa que não enxerga e passa a enxergar por causa de um mergulho. Ele não consegue se conter. Nós não conseguimos nos conter quando recebemos uma palavra ou uma notícia boa, assim como também não conseguimos nos conter quando recebemos uma notícia ruim. As emoções variam. E aquele homem, estou enxergando. E aquele homem lá ouvindo isso. E toda vez que ele ia, ele não conseguia mergulhar. E a Bíblia vai contar a história de um homem que já estava lá há 38 anos. Não conta como é que foi a vida dele, mas depois de 38 anos, ele ainda estava lá. Jesus, ele passa pela Judeia. Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém já no final perto da sua morte. E quando Jesus passa pela Judeia, ele cura aquele cego de Jericó. Você lembra? Ele vai entrar em Jerusalém em triunfo. E aonde que ele vai entrar? Pela porta principal. Mas ele passa pelo tanque. E todo dia alguém era curado, mas Jesus passa no tanque. Que aí está dizendo o seguinte: bom, eu passando lá não precisa de água. Quem crê em mim vai ficar curado. Ele foi colocado no lugar da possibilidade, mas a possibilidade, por não ter acontecido, mata ele. Ele morre estando vivo. Jesus entra naquele lugar e se depara com aquele homem. E aí fala para ele assim: rapaz, o que você quer que eu te faça? Quando nós não temos planos e projetos, quando nós perdemos a nossa visão, perdemos a capacidade sensorial de perceber as coisas, ok? Nós não vamos identificar as oportunidades. E eu sei que Deus quer curar muita gente hoje aqui.
de traumas do passado, de coisas que aconteceram, que impede de que você veja esse culto hoje como um culto profético para a sua vida, que talvez impeça de você perceber a unção, o fogo, a graça que está dentro dessa casa, capaz de mudar vidas, de mudar histórias, de mudar situações, de fazer você viver um novo ciclo jamais vivido na sua vida. E a Bíblia diz que Jesus passa e pergunta: o que você quer que eu te faça? E aquele homem então vai dizer: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. Repita comigo: Jesus não perguntou para ele se tinha ou não tinha alguém para botar no tanque. Perguntou o que ele queria que fizesse. E quando nós não sabemos o que Deus quer fazer na nossa vida, as coisas não acontecem. Porque quando chega um dia como esse, que o próprio Deus vai baixar um decreto hoje aqui. Hoje Deus vai baixar um decreto, o Rei dos Reis vai baixar um decreto aqui na terra sobre a sua vida. O tempo de vergonha acabou. Mas se nós no momento da oração ficar mais: Senhor, porque lá atrás eu não tive pai, eu não tive mãe, porque lá atrás eu tive... as coisas não vão acontecer e ele vai passar e nós não vamos perceber. E quando ele chega: não tem que ninguém que me ponha no tanque, Jesus falou: ei, não estou falando isso, eu estou perguntando o que você quer que eu te faça. Eu quero andar. Então levanta, pega o teu leito e anda. Então um dia o lugar da possibilidade passa a ser o lugar da prisão. E assim acontece conosco. A gente cria planos, a gente entra no tanque. É hoje que a água vai mover, é hoje que as coisas vão acontecer, é hoje que Deus vai bradar. Aí por algum motivo não acontece, no outro dia não acontece, no outro mês não acontece. E quando a gente menos imagina, chega Jesus hoje no tanque, que Ele está aqui hoje entrando no tanque e perguntando para você o que você escreveu, o que você quer que eu te faça. E você tem que dizer: Senhor, eu quero andar. Então levanta e vai viver o melhor ano da sua vida. Então levanta e vai conquistar as coisas que você nunca conquistou na sua vida. Levanta. Vai ter um ano de comunhão comigo como você nunca teve em toda a sua vida. Levanta e vai viver um ano de conversão profunda, de mergulho profundo, como você jamais teve na sua vida. E quando eu estava escrevendo a minha cartinha para Deus e os meus planejamentos para Deus, eu observei que estava ficando muito grande. Falei: Senhor, você nem sabia que eu tinha tanta coisa, né? Porque geralmente eu não peço nada nas minhas orações, eu só agradeço. Quando chega num culto desse, a gente está tão marcado pelo passado, tão marcado pelas vezes que outros foram na nossa frente. Às vezes a gente olha e diz que não inveja, porque o crente, a única coisa que eu nunca vi o crente confessar é que é invejoso. Eu já vi pessoa confessar adultério, fornicação, tudo. Já chegaram: eu pequei mesmo. Mas dizer que é invejoso, nunca ninguém chegou: bispo, ora por mim que eu sou invejoso. A gente diz que não é inveja não, é apenas um sentimento. Quando o vizinho chega lá e comprou um carro novo, a gente diz assim: poxa, por quê, né? Não é inveja, é só uma comparação. Quando chega aquela geladeira e a vizinha faz questão de chamar: mais pra cá, mais pra lá, para você ir no portão ver o que está acontecendo. Aí ela fica como? Onde é que está a nota? Onde é que está assino? Mal você sabe que fica com aquela inveja que nem vai pagar. Mal você sabe que depois de 3 meses a ligação 011, 071, 041, 055, troca o chip, compra chip, troca o chip, compra chip, troca o chip, vai na casa da mãe, vai na casa do pai. Eles são sinistros. Você bloqueia o negócio e o telefone bloqueado te liga. Me ensinaram a bloquear esses telefones. Outro dia me ligou, eu falei: gente, está bloqueado. Então é o demônio que está me ligando. Isso é Satanás que está nessa vida agora. Satanás de 071, que é Bahia, descobri. Satanás de 084, Rio Grande do Norte.
84, Rio Grande do Norte. E aí você vai descobrindo. Se você tiver um amigo, você já sabe o DDD. E aí nós ficamos, não, tudo bem, Senhor, estou aqui na prova, glória a Deus, né? Aleluia. Não é inveja não, quando o irmão chega com aquela roupona bonita e você... Deus é bom, né, irmão? Ou tem gente que é sem noção. Tem gente que para e fala assim, nossa, que terno bonito, começa a cair. Irmão, uma vez eu comprei um carro antigo. Eu gosto muito de carro, sou apaixonado por carro antigo. E eu comprei um carro antigo, cheguei aqui de pianinho na igreja, mas estava surrado o carro. Eu comprei aquilo pela fé, pedindo a Deus para não quebrar. E falei, vou levantar. Quando eu entrei na igreja, uma pessoa olhou e falou assim, olha, meu sonho era ter esse carro. Aquilo bateu no meu coração. Aquilo bateu no meu coração, aquilo me fez um mal. No outro dia o pastor Caio foi não sei aonde, quebrou a mocinética. Pá! Eu falei, está repreendida essa boca de Satanás. Satanás, espírito de inveja. Mas meu Deus, e eu falei assim, não tinha nem o nome. O carro tinha arrebentado, não tinha nem nome. A pessoa nem sabia o nome daquele carro. Eu queria ter um carro desse. Aí depois o carro foi, não sei o que, foi quebrando tudo. Eu não conseguia andar no carro. Vendi o carro sem conseguir andar nele. Foi ou não foi? Eu falei assim, um dia eu cheguei e falei assim, Satanás que está dentro desse carro. Espírito mulambo, eu chamei todos os espíritos. E falei assim, você venceu. Eu não tenho mais sonho nenhum. Isso aqui já é uma desgraça. Que vá com Deus. Eu só orei para Deus deixar o outro rapaz lá livre. O cara comprou o carro, não aconteceu nada. Tem gente que chega e fica. Agora eles, por causa dessas coisas, eles não falam mais, mas eles passam assim, ó. Se tu compra um carro novo, nossa, tu compra um carro velho. Mas esse é bom. Novo, velho. Se você compra um sapato novo, grandão, grandão. Se você compra uma roupa nova no ano novo, grandão, grandão, Galileia. Já viu o crente confessar? Alguém já ouviu o crente dizer assim, eu sou invejoso? Não. Ele diz assim, não é, é só um sentimento. Um sentimentozinho assim de que, por que ele e eu não? A gente carrega um monte de frustração. A gente espera tanto, acredita, a gente entra no tanque de Betesda, Rogerinho, a gente fica lá, hoje vai ser o meu dia, hoje vai ser o meu dia. Não é. E quando a gente percebe, já passou 38 anos, e aí já não tem mais conexão com a vitória, você acha que acabou, não tem mais jeito. Esse homem, mentalmente, ele estava condicionado a morrer naquele lugar, até que Jesus chega e muda tudo. Hoje não é só os seus planos, os seus planejamentos. Jesus vai curar a sua mente. Jesus vai curar as suas emoções. Ele vai arrancar essa tristeza. Ele vai arrancar esse tempo de espera que foi massacrando você por dentro. Isso vai sair da sua vida hoje. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo essa palavra na minha vida. Diga, Deus me gerou para vencer. E tudo aquilo que eu não consegui realizar vai acontecer. Quantas pessoas estão frustradas na sua vida sentimental? Porque talvez lá atrás tiveram que romper e agora não acreditam mais que podem retomar um casamento, uma família. E vão dizer aquelas palavras do homem do tanque de Betesda: não tem ninguém que me faz, deixa assim, tá bom, já me acostumei a viver sozinho. Não. Deus vai reconstruir a sua vida. Tudo aquilo que não deu certo lá atrás vai dar certo agora. Nós estamos dentro do lugar da misericórdia, dentro da igreja. E quantas pessoas dentro da igreja passam anos e as coisas não acontecem, você está murchinho porque não aconteceu, porque você acha que Deus não tinha um planejamento. Mas eu quero dizer para você que quando Deus chamou Abraão, a terra já estava pronta. O que Deus espera de mim e de você é coragem hoje para se levantar, apresentar os nossos planos a Ele.
e dizer: os teus planos podem fazer com que os meus planos sejam cumpridos nessa terra. A sua vontade, que é soberana, é maior do que a força do diabo. A tua vontade é maior do que a paralisia. A sua vontade é maior do que tudo. Eu estava escrevendo para Deus algumas coisas profundas da minha alma. E Deus, com as palavras que eu fiz, Deus me deu uma canção. E ouve o que eu vou falar para você. Depois eu vou sentar contigo. Essa canção vai estourar no Brasil. Deus me deu uma música da profundidade daquilo que eu espero, daquilo que eu desejo. Então eu quero encher o teu coração de fé nessa noite. Eu quero que a gente abra a boca e diga para o irmão que está do seu lado: você está no lugar da misericórdia. Agora pergunta a ele assim: você sabe por que Jesus curou ele lá dentro? Porque ele estava lá para ser curado. Jesus, quando entra lá, ele deixa um recado para nós. Presta atenção: não é a água, sou eu. Não é um dia após o outro. Quando ele entra no lugar, ele mudou o conceito espiritual. E olha que interessante, quando vamos estudar um pouquinho, eu falei que é profundo, quando nós vamos estudar um pouquinho toda a história de Flávio José foi um historiador do primeiro século. E ele conta, ele tem 2 livros muito importantes, né? A história de Israel. Ele tem um outro livro que é como se fosse uma teologia sistemática, mas para o judeu é o Talmud. E ele vai contar a história de que quando Jesus entra no tanque de Betesda e cura aquele homem, ninguém mais fica lá dentro. O tanque é desativado, a água não se movimenta mais. Ninguém mais tinha a oportunidade, porque quando ele entra, ele relata a história de um homem de 38 anos, mas todos que estavam lá dentro foram curados. Mas o que isso tem a ver, bispo? Olha quantas pessoas tem aqui. Ele não veio hoje aqui para tocar na minha vida, nem na vida do pastor Caio, nem da diaconisa Janaína, e nem do pastor Felipe. Ele veio para tocar nas nossas vidas. Hoje existe um milagre especial para você. Não importa, cada um tem um sonho, cada um tem uma visão. E o sonho, ele não está conectado a simplesmente, porque um sonho meu para você pode ser uma coisa tão pequena, e um sonho teu pode ser tão pequeno para mim. Mas é o meu sonho, é a minha vida, são os meus propósitos, baseado na quem eu creio e como Ele é e o que Ele pode fazer. Ele vai fazer. Eu queria que você colocasse a mão no ombro do seu irmão e dissesse para ele: se prepare, se prepare. Nós já vamos consagrar o mês de março. E olha, Jó, depois de ter passado por toda a tribulação da vida dele, depois de ter vivido também no tanque de Betesda, quando Deus faz o milagre da vida dele, ele diz no capítulo 42: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Podem ser frustrados. E aí Deus é tão lindo que me trouxe aqui hoje para dizer para você o seguinte: que não importa se você planejou errado, se você não aconteceu porque você fez errado ou da maneira errada, não importa. Ele vai resetar. Ele não criticou aquele homem, ele não disse: homem de pequena fé. Ele diz: levanta e anda. Jesus estava dizendo: você ficou 38 anos aqui à toa, ainda tem que recuperar esse tempo perdido. E Deus está dizendo para você que esse ano de 2023, Deus falou isso para mim. Deus falou isso para mim, dentro do meu coração. Mas está queimando como uma chama.
Que 2023 vai ser um ano de recuperar coisas perdidas, que doeram, que machucaram, que não aconteceram, que nos entristeceram, que nos fizeram muitas das vezes até duvidar de Deus, da fé. Há algo muito especial de Deus para esse ano. Algo muito especial. Vai ser o melhor ano da minha vida, da minha história. Vai ser o melhor ano da sua vida. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Onde é que está aquelas profecias? Onde é que está aquilo tudo? Aquilo está no coração de Deus e vai se cumprir. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Não importa se a água não se movimentou para você. Ele veio aqui. Não importa se a água não se movimentou para você entrar. Talvez nós sejamos, todos nós aqui, aquele homem de 38 anos que a água não se movimentou alguns anos para a gente. Mas ele veio aqui. Ele veio aqui. E aqui dentro da casa da misericórdia não vai ter mais coxo, não vai ter mais cego, não vai ter mais surdo, porque Deus vai fazer tantas coisas acontecer na sua vida, tão profunda, começando pelo seu relacionamento com Ele, começando dentro da sua casa, da sua família, porque em 2023, quando você terminar o ano, vai ser um dos anos que eu não vou poder dizer, ouça isso, registra isso, vai ser um ano de toda a minha vida que eu não vou poder dizer que o melhor está no fim, que um ano não acabou, porque vai ser tanta coisa que Deus vai fazer na sua vida, que no final do ano nós vamos agradecer pelos meses que passaram. Mas olha, pega o teu leito hoje, levanta e vai. Não vai chegar aqui amanhã lamentando. Você vai pegar o teu leito e você vai sair desse lugar chamado, ao mesmo tempo, esse lugar paradoxal, bispo, que é o lugar da impossibilidade, mas também era o local da oportunidade. Muitos saíram 38 anos, 365 dias, em um ano 365 pessoas saíram, e outros foram chegando, outros foram chegando, outros foram entrando, foram chegando, e ele foi ficando. Acabou esse tempo de espera. Ele vai tirar você desse lugar. Ele vai tirar você desse lugar. Toda vez que eu chego no tanque de Betesda, quando eu vou a Israel, é um lugar muito forte para mim. Porque quando você... Aliás, Israel tudo é muito profundo. E quando você chega lá, existe só algumas ruínas. Esse ano que passou, o ano retrasado, eu tive a oportunidade, que sempre é muito corrido, que tem uma igreja lá que tem a melhor acústica e todo mundo canta, aquela coisa, as pessoas ficam meio encantadas ali, e eu tive a oportunidade numa caravana de descer com as pessoas lá embaixo. Foi essa, não foi? E tive a oportunidade de ministrar naquele lugar. Eu pude sentir um pouco. Como é que pode alguém no lugar da misericórdia não alcançar a misericórdia? Isso gera frustração. A gente desiste da gente. Muitas vezes a gente diz para outra pessoa: vai lá, tu vai conseguir. Mas a gente não diz para a gente que a gente é capaz, que a gente pode, que Deus é maior. E foi um mover tão profundo naquele lugar, porque eu falei: cara, aqui tinha um homem, 38 anos, e Jesus desceu aquela cisterna e falou com ele: ei, rapaz, que Deus é esse que se preocupa com alguém sem futuro? Que Deus é esse que me alcançou um menino que não tinha nenhum futuro? Eu não tinha futuro, gente, eu não tinha futuro, eu nem estaria vivo hoje. Vai lá e acha gente
salva a gente, coloca uma veste nova, muda uma história, me deu uma família, me deu filhos, netos, meu Deus. Eu estava olhando para os meus netos, como eles são abençoados, como brigam, saúde. Fiquei olhando eles crescendo, falei, meu Deus, isso é uma história que nós construímos. Eu nunca pensei que eu fosse casar na vida, que eu fosse ter família, que eu pudesse ser um pai. Eu nunca pensei que eu pudesse ser um pai. E hoje muitas pessoas na igreja me chamam de pai. Eu falei, meu Deus. Eu nunca pensei que fosse capaz de abraçar a minha filha e dizer que amava. Uma mudança radical. Tem muita coisa para a gente agradecer, mas tem muita coisa que ficou no caminho. Tem muita coisa que a gente deixou para lá. Tem muitas coisas que no momento, não, vou deixar isso para lá, porque não tivemos coragem, não rolamos, não tenho perna, eu vou rolando. E aí quando despertamos, o tempo passou. O tempo passou. O tempo passou. E o tempo vai passando. Eu não acredito que Jesus entrou naquele lugar à toa. Eu não acredito que Jesus entrou naquele lugar, até porque quando vai olhar para a geografia, ele teve que atravessar o vale de Cidrom, descer. Ele teve que descer. Não era o caminho. Ele teve que descer o Monte das Oliveiras, teve que atravessar o Vale de Cidrom, e a entrada era assim, ele teve que voltar. Um dia ele sabia que tinha um homem lá dentro, ele sabia que tinha alguém lá dentro, que estava arrasado, era o lugar do milagre, mas não chegava para ele. E olha que coisa linda, Jesus passa, entra e diz, levanta e anda, volta para sua casa. Vai lá dar um beijo nos seus filhos. Vai abraçar sua mãe, seu pai. Você imagina aquele homem entrando em Jerusalém. 38 anos, muita coisa havia mudado. Talvez a sua família nem morasse mais na sua casa. Talvez alguns amigos olhando e falando, ó, é você, sou eu. Mas o que aconteceu? Um homem chamado Jesus. E minha perna está novinha. Eu nunca andei. Sabe o que é você poder nunca andar e poder pisar no chão sem nunca ter andado depois de 38 anos, e a gente nem sabe com quantos anos ele foi colocado lá. Eu quero que você entenda, o que Deus vai fazer é algo novo que você nunca viveu, como esse homem, nunca andou, e ele passou a andar. Deus não vai fazer alguma coisa que seja talvez uma extensão, Ele vai fazer algo novo. Eu quero terminar essa mensagem levando você à história do povo de Israel, lá no livro de Isaías, no capítulo 43. Deus falou uma coisa para ele, coloca a sua mão sobre o seu coração, e eu quero liberar essa palavra, e conforme eu estiver lendo esse versículo, você vai dizer amém, eu recebo, eu tomo posse. Deus falou para Israel, esqueça o que se foi, não vivam no passado. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo essa palavra. Eis que faço uma coisa nova. Uma coisa nova. Uma experiência nova. Algo novo. E Deus pergunta a eles, como aquele homem, vocês não estão percebendo? Eu estou fazendo algo novo e vocês não estão percebendo? Será que você ainda não está entendendo o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Eis que estou fazendo uma coisa nova. Nova. Algo novo. Coisas novas. Grandes, extraordinárias
vão acontecer na sua vida no ano de 2023. Sabe como é que se cura uma frustração? Sabe como é que se cura uma frustração? Não? Não sabe? Como é que a gente cura uma frustração? Não sabem? Muito simples. Quando alguém muda a nossa vida. Aquela frustração daquele homem de 38 anos. Eu consigo ver a cena. Eu não sei se você consegue ver. Ele lá no cantinho, pastor. Já tinha desistido. Lá no cantinho. Levanta e anda. Cara, o cara pega o leito. Diga para o seu irmão, por que Jesus mandou ele pegar o leito dele? Você sabe por quê? Alguém sabe por que Jesus mandava pegar o leito? Não? Pegava o leito, quando ele saiu da cidade, ele estava levando a vergonha. Só que a vergonha que estava fazendo ele ficar sentado, agora é ele que carrega ela. A vergonha que prostrava ele, agora é ele de pé que pega ela e leva de volta. Das humilhações que você passou, das pessoas que humilharam você, que falaram de você, que comeram no seu prato, que foram alcançados. São dores, são marcas, mas que vai ser curado. Pega o teu leito e anda. Quando aquele homem começa a andar, pela lei da física e da ciência, não tem como uma pessoa que nunca andou andar assim. Ele não tem equilíbrio, precisa de muita coisa. É ou não é, doutor? É um milagre extraordinário. O cara fica em pé, ele vai andando. Coisa estranha, andar. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Chegou o tempo de pegar o leito, e você vai levar para todo mundo ver que a tua vergonha acabou. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos para os céus e começava a glorificar a Deus nessa noite.